Um país em guerra silenciosa nos últimos anos. O Brasil deixou de ser apenas um país democrático com disputas ideológicas. Ele passou a viver algo mais profundo, mais silencioso e ao mesmo tempo mais perigoso, uma divisão emocional, quase tribal, entre dois lados que já não se veem como adversários, mas como inimigos. E essa divisão não se limita aos palanques políticos. Ela se espalhou como fogo em mato seco pelas redes sociais, pelas conversas de bar, pelos grupos de WhatsApp, pelos almoços de família, e até mesmo dentro das empresas entre colegas que antes compartilhavam objetivos comuns. Hoje basta um comentário, uma frase, uma opinião, e pronto. A fagulha acende uma discussão acalorada, ofensiva, às vezes até violenta. Pessoas se xingam, se bloqueiam, se afastam, não por diferenças morais, mas por preferências partidárias. De um lado, temos os que seguem Lula com devoção, do outro, os que enxergam Bolsonaro como um salvador da pátria. E entre os dois lados, está uma população exausta, cansada de tanto barulho, de tanta briga, cansada de ser obrigada a escolher um lado, como se política fosse um campeonato onde só importa vencer e destruir o adversário. O Brasil virou duas bolhas, duas realidades, duas verdades absolutas. O diálogo foi substituído pelo confronto. A escuta pelo grito. A empatia pelo desprezo. Mas a pergunta que fica é esse o futuro que queremos? Um país dividido, um povo brigando entre si enquanto os problemas reais continuam aí sem solução? Talvez seja hora de parar, de respirar fundo e refletir com mais calma, porque o Brasil não pertence a um partido, nem a um presidente, nem ao passado. O Brasil pertence ao povo, e o povo precisa estar junto. A polarização que vivemos hoje no Brasil não surgiu do nada. Foi se construindo aos poucos, como uma tempestade silenciosa no horizonte, até se tornar incontrolável. Como chegamos até aqui? 3 grandes fatores nos ajudam a entender esse cenário complexo. Primeiro, nossa desigualdade social crônica, num país onde milhões ainda lutam por dignidade básica. Qualquer promessa de mudança ganha contornos de esperança cega ou revolta profunda. A política deixa de ser racional e se torna puramente emocional. Segundo, a corrupção sistêmica que corroeu nossa confiança. Mensalão, Petrolão, Lava Jato, anos de manchetes sobre propinas e desvios abriram espaço para discursos extremos e simplistas. E terceiro, talvez o mais perigoso, o algoritmo das redes sociais, com 130 milhões de brasileiros conectados. Nunca estivemos tão informados e ao mesmo tempo tão manipulados. As redes nos mostram o que queremos ouvir, nos prendem em bolhas e transformam opiniões diferentes em ameaças pessoais. Hoje, 72% dos brasileiros sentem que o país está mais dividido que há 10 anos. É apenas a ponta do iceberg. Fomos ensinados a odiar antes de compreender, a gritar antes de ouvir. Talvez não precisemos de um novo lado. Precisamos de um novo olhar. As consequências, uma ruptura invisível. Quando um país se divide emocionalmente, as consequências não aparecem só nas urnas, elas aparecem no dia a dia, na vida real, nas relações que se rompem, nos silêncios que se instalam, nas brigas que começam por um meme e terminam em rompimentos familiares. A polarização política no Brasil deixou de ser uma questão ideológica. Ela virou um fenômeno social, um problema de saúde emocional coletiva. Quantas amizades você viu desfeitas nos últimos anos por causa de política? Quantos jantares de domingo acabaram com gritos e portas batendo? Quantos colegas de trabalho deixaram de se respeitar? Mas vai além. A polarização, quando se cristaliza, prejudica o funcionamento da própria democracia. Ela paralisa o Congresso, bloqueia o diálogo entre governadores e o governo federal, torna qualquer projeto de nação quase impossível. E pior, ela alimenta a violência. Um relatório da Justiça Eleitoral mostrou que de 2019 até 2022, os casos de violência política no Brasil aumentaram em mais de 335%. Agressões físicas, ameaças, intimidações, cidadãos atacados apenas por usarem uma camiseta representando o lado A ou o lado B. Enquanto isso, os problemas reais seguem. A educação pública continua falha, a saúde enfrenta filas, a insegurança cresce e a desigualdade segue gritando, mas ao invés de unirmos forças para exigir soluções, brigamos entre nós, como se o nosso vizinho fosse o culpado, como se o colega do trabalho fosse o inimigo. Viramos torcedores fanáticos e esquecemos que somos todos parte do mesmo time, o povo brasileiro. Quando a polarização se instala, ela suga a nossa energia cívica, nos cega, nos faz esquecer que antes de sermos de direita ou de esquerda, somos brasileiros. Somos pais, mães, trabalhadores, estudantes, e o Brasil precisa de brasileiros unidos, não reconhecendo méritos,
o que cada governo fez de bom. Em tempos de polarização, reconhecer qualquer mérito do outro lado virou um ato quase proibido, mas essa é uma armadilha perigosa, porque quando a gente se recusa a enxergar os acertos do outro, a gente também deixa de aprender com eles e perde a chance de evoluir como nação. Vamos falar sobre o governo Lula, especialmente em seus 2 primeiros mandatos. Sim, houve escândalos, sim, houve falhas, mas também houve conquistas significativas. O país cresceu economicamente, houve aumento real do salário mínimo, e muitos brasileiros saíram da linha da pobreza, segundo dados do IPEA. Programas como Bolsa Família, o ProUni e o Minha Casa Minha Vida ampliaram o acesso à renda, à educação e à moradia. Agora vamos ao governo Bolsonaro, também polêmico, também marcado por conflitos. Mas é preciso reconhecer avanços. A digitalização dos serviços públicos facilitou o acesso do cidadão ao Estado. A criação do Pix revolucionou as transações financeiras no país. Houve uma forte redução do tempo para a abertura de empresas e reformas importantes foram aprovadas, como o novo marco do saneamento básico, que pode beneficiar milhões de brasileiros a longo prazo. A taxa de desemprego, apesar da pandemia, caiu nos 2 últimos anos de governo, e medidas emergenciais como o Auxílio Brasil chegaram à população em situação de vulnerabilidade. Esses dados não significam que os governos foram perfeitos, nem que devemos nos esquecer de suas falhas, mas sim que é possível olhar para ambos com honestidade e discernimento, e entender que nem tudo é bom, mas nem tudo é ruim. O que o Brasil precisa não é de um lado que acerta sempre e outro que erra sempre. O que o Brasil precisa é de um povo que saiba avaliar fatos, cobrar resultados e reconhecer quando algo é feito em benefício da coletividade. Enquanto estivermos presos à ideia de que só o nosso lado presta, continuaremos ignorando boas ideias só porque vieram do lado oposto. E com isso, quem perde é o Brasil. O caminho: união, maturidade e cidadania. Chegou a hora de dar um passo adiante, de romper o ciclo de nós contra eles. Porque o Brasil não vai se reconstruir na base do confronto. O Brasil só vai avançar se a gente aprender a caminhar juntos. E isso exige algo que está em falta hoje: maturidade política. Significa entender que política não é idolatria. Não é torcer como num jogo de futebol. É saber avaliar, criticar, elogiar e principalmente cobrar. Cobrar ética, cobrar projetos. Cobrar coerência. Não importa se quem está no poder é de esquerda ou de direita. O que importa é se o povo está sendo ouvido, se as escolas estão funcionando, se os hospitais estão abertos, se o alimento está chegando à mesa. A gente precisa parar de se comportar como torcedores fanáticos e começar a agir como cidadãos conscientes. Precisamos reaprender a ouvir e conversar, a discordar sem agredir, a entender que pensar diferente não torna ninguém um inimigo, torna alguém um cidadão em um país plural. E isso, na verdade, é uma riqueza. Vamos deixar de lado os rótulos, os memes, os ataques fáceis e olhar para o que realmente importa: o futuro. O Brasil precisa de todos nós. Com visões diferentes, sim, mas com um objetivo comum: viver num país mais justo, mais desenvolvido e mais unido. Porque a verdadeira força de uma nação não está na sua ideologia, está na sua capacidade de se reconhecer como povo. E faço um convite aqui a todos: vamos juntos nos reconstruir como nação. Nosso Brasil precisa de nós. Vamos pensar juntos como nação. Se você chegou até aqui, é porque sente, assim como milhões de brasileiros, que algo precisa mudar. Não só no governo, mas dentro de nós, na forma como enxergamos o outro. Na forma como enxergamos o Brasil. A gente não precisa pensar igual, mas precisamos respeitar as diferenças. Precisamos conversar. Mesmo que discordando, é preciso construir. Mesmo que partindo de lados opostos, porque é assim que nasce uma sociedade madura. E é assim que se constrói um país forte. O Brasil não é um ringue, é uma casa. É uma família com mais de 200 milhões de pessoas. Pessoas que trabalham, que lutam e que sonham com um futuro melhor. Pessoas que merecem mais do que promessas. Merecem dignidade, oportunidade e paz. Se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe este vídeo. Leve esse diálogo para mais pessoas. Curta, comente com respeito, se inscreva no canal. Aqui a gente não precisa concordar em tudo, mas precisa estar do mesmo lado. Porque no final não existe nós contra eles. Existe uma nação inteira querendo dar certo. E ela só vai dar certo se a gente parar de brigar e começar a caminhar juntos, por nós, nossos familiares e pelo Brasil.